Ezequiel capítulo 8 nos diz o seguinte: e sucedeu no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, eu sentei na minha casa, e os anciãos de Judá, sentados diante de mim, a mão do Senhor Deus caiu ali sobre mim. Então eu contemplei, e eis uma semelhança com a aparência de fogo. Desde a aparência dos seus lombos para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como aparência de brilho, como cor de âmbar. E pôs a forma de uma mão, e tomou-me por um cacho da minha cabeça, e o Espírito me levou entre o céu e a terra, e me trouxe nas visões de Deus para Jerusalém, a porta do portão interno, que olha em direção ao norte, onde estava o assento da imagem de ciúme, que provoca o ciúme. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, de acordo com a visão que eu vi na planície. Então ele me disse: filho do homem, levanta os teus olhos agora em direção ao norte. Assim eu levantei os meus olhos para o caminho em direção ao norte, e eis que ao norte, no portão do altar, está a imagem de ciúme na entrada. E disse, além disso para mim: filho do homem, vês tu o que eles fazem? As grandes abominações que a casa de Israel comete aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas vira-te ainda novamente, e tu verás maiores abominações. E trouxe-me à porta do átrio, e quando eu olhei, eis um buraco na parede. Então ele disse-me: filho do homem, cava agora naquela parede. E quando eu tinha cavado na parede, eis uma porta. E me disse: entra e contempla as perversas abominações que eles fazem aqui. Assim eu entrei e vi, eis toda forma de coisas rastejantes e animais abomináveis, e todos os ídolos da casa de Israel retratados na parede ao redor. E lá estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel. E no meio deles estava já Azanias, filho de Safã, e com cada homem o seu incensário em sua mão, e uma espessa nuvem de incenso subia. Então ele me disse: filho do homem, visto que os anciãos da casa de Israel fazem no escuro, cada homem nas câmaras de suas imagens, pois eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E ele também me disse: vira-te ainda novamente, e tu verás maiores abominações que eles fazem. Então ele me trouxe à porta do portão da casa do Senhor, que estava em direção ao norte. Eis lá estavam assentadas mulheres, chorando por Tamuz. Então ele disse-me: tu viste isto, filho do homem? Vira-te ainda, e tu verás maiores abominações do que estas. E ele trouxe-me para o átrio interior da casa do Senhor. Eis que a porta do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 20 homens, com suas costas voltadas para o templo do Senhor, e com suas faces em direção ao leste. Eles adoravam o sol em direção ao leste. Então ele me disse: tu viste isto, filho do homem? Isto é uma coisa leve para a casa de Judá, que eles cometem as abominações que cometem aqui, porque encheram a terra de violência e voltaram me provocar a ira. Eis que eles põem um ramo no seu nariz. Portanto, eu tratarei com fúria, e o meu olho não poupará, nem terei pena. Embora clamem aos meus ouvidos em alta voz, ainda assim eu não os ouvirei. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Talvez você não tenha entendido o que esse texto quer dizer mesmo. Esse texto está no Ezequiel. Ele estava sentado na sua casa, e Ezequiel é um profeta extremamente diferente dos outros, porque Deus leva ele em espírito a Jerusalém. Ele estava sentado ali, de repente estavam alguns anciãos que haviam sido levados por Nabucodonosor para a Babilônia, e Deus tomou ele em espírito e levou a Jerusalém, meus irmãos. E ele levou e começou a mostrar para Ezequiel o que estava ocorrendo na cidade que era chamada de Cidade Santa. O que estava ocorrendo dentro do templo. O que as pessoas que eram para dirigir a nação a Deus estavam fazendo.
Veja que eles estavam fazendo coisas ocultas, fazendo coisas que não agradam a Deus. E eram o povo de Deus, meus irmãos, não eram os ímpios. Trazendo isso para os nossos dias. O que nós vemos no sistema agora do mundo? O que a gente observa, né? O que está ocorrendo, vamos dizer, no nosso país, com as igrejas. Não estão virando as costas para Deus. É como se tivessem lá na frente da igreja, olhando para o outro lado, e não olhando para dentro da igreja onde Jesus está. Era isso que eles estavam fazendo. E é isso que a maioria está fazendo hoje. É isso que a maioria está fazendo hoje. Está deixando de adorar a Deus pelas coisas. Talvez não tenham imagens de homens, de algo no local onde eles supostamente adoram a Deus, mas tem outras coisas que são abominação aos olhos de Deus. E eu estava lendo esse texto e há muito tempo eu venho lendo e relendo, e a gente observa o que estava ocorrendo. Esses homens que estavam no escuro fazendo coisas desagradáveis eram os homens que eram para levar o povo a Deus. Agora vocês imaginem, se estes homens estavam fazendo isso, como estava a nação? Tragam isso para nós nos nossos dias. Dizem que nós somos 80 milhões de evangélicos, mas o nosso país não muda. Então tem alguma coisa errada. O nosso país não vai para frente. Então, ou é mentira que tem 80 milhões de evangélicos, ou a grande maioria só tem o nome. Só tem o nome de evangélico, mas não tem nada de Jesus. Porque para ter contato com Jesus, tem que ter primeiro aceitado, deixado as suas más obras, para daí ele começar a abençoar mesmo. Aqui estes homens, esse profeta foi um profeta que olhando para o povo, ele sofreu muito. Às vezes eu ouço as pessoas dizer, eu sou profeta. Realmente você sabe o que é um profeta? Será que nós temos noção do que era uma vida de profeta na época do Antigo Testamento? Deus chegou para Jeremias e disse, você não vai casar. Diga isso para um jovem hoje em dia, você não vai casar, para ver o que vai acontecer. Agora ele chegou para Ezequiel e disse, olha, eu vou tirar o colírio dos teus olhos. E Deus falou para ele de manhã. À tarde a esposa dele estava morta. Quem aguentaria isso hoje? Porque é muito fácil, bonito ser profeta, falar que é profeta, mas ver a função do profeta que é complicado. E olha que Ezequiel, quando foi chamado por Deus, foi de um modo diferente. Deus mostrava muitas coisas em visões para ele, e aqui era uma delas. E era uma visão que deixava o coração do profeta entristecido, porque era o seu povo. E ele era sacerdote, meus irmãos. Nós muitas vezes não se lembramos que Ezequiel era filho de sacerdote. Ele foi chamado por Deus quando ele tinha 30 anos. 30 anos era a época que as pessoas começavam a trabalhar no templo. Antes dos 30 anos não trabalhavam. Então, o seu ofício de profeta começou quando era o seu ofício para ser sacerdote. E Deus chamou ele para mostrar essas coisas. Isto que está ocorrendo aqui, falando que havia uma imagem diante do templo de Deus. Os irmãos já tentaram observar no texto o que é isso? As heresias que estão surgindo são as imagens que nós vemos hoje em dia. Sabe por que tem muita coisa falada em nome de Deus que não tem nada de Deus? Porque é um abandono da sua palavra. As pessoas estão falando aquilo que elas estão vendo, não aquilo que elas estão estudando na palavra.
Porque se estudassem a palavra de Deus, seriam modificadas, seriam transformadas. Mas hoje não se querem mais estudar a palavra de Deus. Hoje não quer aprender, meus irmãos. E nós sabemos que sem aprendizado não se vai a lugar nenhum. Ezequiel teve um ministério de 22 a 23 anos. É bastante tempo, meus irmãos. E ele viu coisas horríveis acontecer. Porque quando ele saiu de Jerusalém, Jerusalém não tinha sido destruída. E as notícias não chegavam como hoje, né? Acontece alguma coisa, já está no seu celular que aconteceu. Às vezes, né, eles acreditam que, por exemplo, quando Jerusalém foi destruída, demorou 1 ano para eles saber que Jerusalém foi destruída. Não é como agora, meus irmãos. Mas Deus estava mostrando para eles por que a cidade ia ser destruída, o porquê as coisas estavam indo mal em Judá. Porque as pessoas estavam abandonando o Deus verdadeiro para se firmar em coisas vãs. Eles tinham conhecimento. Eles faziam essas coisas e iam na igreja mesmo. Eles iam oferecer sacrifícios, mas saíam do sacrifício, faziam coisas abomináveis diante de Deus. Ao ponto do próprio Deus dizer para Ezequiel, olha, eu estou furioso com esse povo. Estou furioso com essas pessoas. Quando Jesus, Deus Pai, olha lá de cima, o que ele vê nesse planeta Terra? 3 coisas existem que estão derrubando a sociedade. A corrupção da igreja, porque se a igreja tem corrupção, a moral da nação está corrupta e a política está corrupta. Era a mesma coisa naquela época. Eles estavam desviando o povo. Quem era para conduzir o povo a Deus, estava desviando o povo de servir a Deus. Hoje nós vemos as mesmas coisas. Alguns pastores, em vez de fazerem o povo se achegar a Deus, eles estão fazendo o povo se distanciar cada vez mais. E infelizmente, meus irmãos, é da mesma forma, porque o mesmo Espírito que atuava nestes homens é o Espírito que está atuando agora. O Espírito das trevas que atuava lá, está atuando hoje aí. Ele não muda, ele só muda a estratégia. Ele continua sendo mal. Ele continua sendo inimigo de Deus. Ele continua querendo que o povo se afaste de Deus. Ele luta todos os dias para que nós abandonemos a igreja. Ou se não abandonamos a igreja, tornamos aqueles membros que vêm e vai. Chega aqui, o pastor prega, faz apelo, vem até na frente, mas nunca muda. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos... Passam 10 anos, você olha, a pessoa está do mesmo jeitinho de 10 anos atrás. Mas está ouvindo. E a gente acha, não, mas se Deus não mudar o interior através do seu Espírito Santo, meus irmãos, não vai haver nada. Esses homens levavam o povo a abandonar a fé verdadeira, porque eles queriam ver um Deus. Eles queriam um Deus visível. Então tinha as imagens. Eles sabiam que não era para construir imagens. Esses dias eu estava ouvindo um padre falando que nós não adoramos a imagem, nós veneramos. Mas a minha Bíblia diz que todo aquele que se dobra é se ajoelhar na frente de uma imagem, se torna semelhante a ela. É a palavra de Deus, não é a minha. Então, se a Bíblia diz que se torna semelhante a ela, esses homens estavam se tornando, e além disso, atraindo a ira de Deus sobre a sua nação. Não era só sobre eles, sobre a nação mesmo. Será que muitas vezes as nossas atitudes não têm trazido a ira de Deus sobre a nossa nação? Ou porque as pessoas dizem, não, mas agora é a época da graça. Meus irmãos, Deus é um Deus justo.
Ele não é Deus brasileiro, não, que dá jeitinho. Ele é justo. No dia do julgamento não vai ter essa, não é que você era mais ou menos, não. Lá ou é ou não é. Ou o meu nome, ou o seu nome está escrito no livro da vida, ou não está. Não existe meio termo. Tudo que nós fazemos tem de ter em vista o reino, que nem o pastor sempre tem pregado. Tudo que nós devemos fazer na nossa vida tem que olhar para o reino de Deus. Esses homens estavam olhando para o reino da terra. E quando se olha para o reino da terra, só vem tristeza. Esses mesmos homens depois estavam clamando a Deus, dizendo: Senhor, livra-nos do Nabucodonosor. E o que Deus disse para Ezequiel? Eles vão clamar e eu não vou ouvir. Veja que palavra dura. Eles vão clamar, mas eu não vou ouvir. Quer dizer que Deus não iria responder, meus irmãos. Porque eles fizeram coisas tão graves que chegou a um ponto que deveriam ser punidos. Como um dia Jesus vai voltar e vai julgar esta terra. Os atos imprudentes, tudo aquilo que foi feito de maldade, tudo será julgado. Esses homens aqui que você ouviu o nome, Jazanias, irá ressuscitar para ouvir a sentença. Você já imaginou isso? Ele vai ressuscitar e Jesus vai dizer: olha, eu não te conheço. Como os outros que vieram antes e depois deles. Por isso nós devemos nos apegar às verdades bíblicas, meus irmãos. Quando o pastor fala que as heresias, os modernismos, as coisas, a maçonaria, tudo aquilo que não vem de Deus está se infiltrando dentro da igreja. Eu espero que a nossa igreja resista em nome de Jesus. Que nós não sejamos como os outros, meus irmãos. Não precisamos ter muita gente, mas precisamos ser fiéis. Porque um dia Jesus vai voltar. E Ele vai dizer para mim e para você, meu irmão: servo bom e fiel. Venha aqui para o lugar que está preparado. Como vai dizer para aqueles que não obedeceram essa palavra: não te conheço. Vão para o lago. Tem gente que diz que o fulano foi para o inferno. Não, filho. É pior, é o lago. Porque o inferno vai ser jogado no lago. Então, o lugar é mais terrível ainda. E lá não haverá paz. Lá não haverá sossego. Então, a oportunidade é hoje. Até você que está em casa nos assistindo, a oportunidade é hoje. Teu nome está escrito no livro da vida. Você que está nos assistindo neste momento e talvez esteja nos vendo e vendo outra coisa. Está com o pensamento dividido. Esses homens estavam com os pensamentos divididos. Eles iam ao templo. Eles participavam das celebrações. Eles até cantavam um hino, batiam palmas. Mas saíam para fora das portas do templo, viravam as costas para Deus. Será que nós, muitas vezes, não temos também essa atitude de virar as costas para Deus? Aqui batemos palmas, dizemos e falamos que Jesus é bom, que Ele é maravilhoso, mas saímos para fora e mudamos o nosso comportamento. Esse não é um comportamento cristão mesmo. Nós temos o que ser, o que nós somos aqui, temos que ser lá fora. Porque nós somos aquilo que Jesus disse, testemunhas dele. E uma testemunha vai representar ele aqui, vai defender a nossa fé. Deus não precisa ser defendido, meus irmãos, mas a nossa fé precisa ser defendida. Ela tem sido atacada sistematicamente. Por aqueles que se dizem que são de Deus e por aqueles que já não são de Deus. A nossa fé está sendo atacada. Tem um senhor ali, não vou nem dizer o nome dele, porque ele é muito conhecido aí, né?
Daí esses dias que eu fiquei sabendo, eu sempre converso com ele, mas aí um colega meu falou, ô Jorge, ele não gosta de crente. Não é, mas o fato de eu ser preto não quer dizer que eu sou chocolate, né, rapaz? O que é isso? Mas não gosto de preto, mas chega lá, bom dia, bom dia. Daí eu observei que de uns tempos para cá, assim, ele sempre conversava alguma coisa, agora já não fala nada. Falei, graças a Deus. Porque isso significa que, por mais que nós tenhamos as nossas falhas, ainda somos luz. Esses dias ele falou para o colega meu, eu falei, esses dias teve um batismo naquela igreja que batiza aquela turmada dentro d'água. Eu não sei para que isso. Falei, Aí o Arilton falou assim, ia falar assim, mas Jesus foi batizado com 30 anos, né? Então, como é que... Ele falou, Jorge, não adianta nem falar, porque ele já está meio de idade, e daí não... Mas, enfim, este é o mundo que nós vivemos. É o mundo que eles viviam naqueles dias. Eles estavam sistematicamente abandonando a Deus. A destruição de Jerusalém, meus irmãos, não foi um dia para... Não foi uma coisa rápida. Jeremias vinha avisando anos após anos, voltem-se para Deus. Deus tem pensamentos de... Às vezes a gente lê aquele texto, né? Tem o pensamento de paz para vocês, mas realmente Deus tinha pensamento de paz para com eles. Mas o povo não tinha pensamento de paz. De tanto que começaram a perseguir Jeremias. A Bíblia não fala que perseguiram Ezequiel, mas eles gostavam de ouvir. Mas será que gostavam de obedecer aquilo que Ezequiel transmitia para eles? Será que nós aqui também não gostamos de ouvir o pastor Rubinho, o pastor Rude, está pregando e que eles estão nos ensinando, mas nós temos colocado em prática aquilo que nós estamos ouvindo, meus irmãos? Ou dizemos, não, isso não é necessário. Porque aqueles homens faziam isso. Mesmo naqueles dias turbulentos, existiam pessoas fiéis a Deus. Mas eles eram a minoria. Por isso que a maioria foi parar no cativeiro. Quando você lê o Salmo 137, que diz, lá nós sentávamos e chorávamos. Ninguém fala dos pecados que cometia. Sentiam saudade da cidade, mas ninguém diz, nós chorávamos porque nós ou nossos pais pecaram contra Deus, desobedeceram ao seu Deus. Então, é um exemplo para nós. Vamos nos apegar às verdades bíblicas, cada vez mais, meus irmãos. Esse texto, cada vez que eu olho para ele, porque fala do santuário, fala de coisas que, vamos dizer, trazendo para os nossos dias, é concernente à igreja. Que eles tinham que ser diferentes do mundo. E a igreja de Jesus, ela é diferente do mundo. Ela segue a palavra de Deus. Não segue os ritos do mundo. Porque o mundo um dia vai passar, a palavra continuará. Todas essas coisas que estão acontecendo, meus irmãos, é porque alguém deixou de cumprir a palavra de Deus. Vocês pensam que o nosso país é tão rico, se nós considerarmos a riqueza do nosso país, é o país mais rico do mundo. Eu me lembro daquele senhor que foi candidato a presidente no antigo PFL, né? Aureliano Chaves. Ele era o vice-presidente do Figueiredo. E ele disse uma vez que nós jogássemos semente no asfalto no nosso país, ela nasce. De tão produtivo que é o nosso país. Mas daí você olha assim, tamanha miséria. Né? Alguns têm terras de mais, outros têm de menos. Isso porque Deus não está sendo adorado como deve ser. Porque se Deus fosse o dono, o senhor do nosso país, as coisas seriam diferentes.
As coisas seriam diferentes. Mas isso cabe a mim e a você. É bom lembrar que o ano que vem tem a eleição. Pense bem, ore bem, para não acabar fazendo bobagem, votando no inimigo. Daí não adianta reclamar, meus irmãos. Nós temos visto isso, porque aqui fala de 3 coisas. Eram os líderes religiosos, eram os reis que não obedeciam a Deus, os príncipes que deveriam ajudar os príncipes naquela época era como os ministros de hoje, deveriam ajudar o rei a governar o povo, também não obedeciam a Deus. E a nação foi caindo. Só Jesus para restaurar. Eu sei que um dia ele vai voltar e ainda vai restaurar, a nossa nação. Para ser o que ela deveria ser, meus irmãos. Porque você tem uma coisa que eu me orgulho de ser brasileiro. Esse é o melhor país do mundo para se morar. A gente está com aquele trabalho na África. A Nena segue um rapaz lá chamado Joselino. Não tem uma rua asfaltada. Às vezes você reclama da rua onde você mora. Tem um mercadinho 38 que eles falam lá que só tem frango e carne de peixe seco. E aqui nós temos tanta abundância, com todas as dificuldades, mas você está comendo carne, você está comendo arroz e feijão. Muitos, graças a Deus, têm um carro. Então, olhe, Deus é muito bom. E Deus é muito bom com o nosso país, meus irmãos. Tem a liberdade de vir adorar a Deus sem ninguém precisar estar se escondendo. Talvez muitos não vieram hoje porque está frio, vai cair uma garoa. Eu sempre falava ali no Partendo Pneu, as pessoas dizem, eu não vou na igreja, eu não vim na igreja porque está chovendo. No outro dia, 4 horas da manhã, está levantando, pode estar caindo canivete e vai trabalhar. Então a gente tem que observar, trabalhar tem que trabalhar, mas tem que agradecer a Deus em primeiro lugar pelo trabalho, pela vida que Ele nos dá. E por tudo que Ele tem feito e ainda fará por nós. Enquanto Ele não voltar, vamos nos agarrar em Cristo. Vamos se aproximar cada dia mais dEle. A Bíblia diz que se achegai-vos a mim, Ele vai se achegar a nós. E quando mais nós achegamos a Deus, mais protegidos do mal nós estamos. Mais protegidos de coisas ruins nós estamos. E mais protegidos de nós perdermos a nossa salvação. Nós estamos. Porque quando nós estamos agarrados à mão de Cristo, nada nos impedirá de ir morar no céu. Amém, irmãos? Os irmãos se coloquem em pé, vamos orar, vamos